galerinha, tudo bem? Hoje é a nossa aula de história e como eu já havia comentado em sala de aula, nós vamos falar sobre religiões. Mas antes de nós iniciarmos os nossos estudos, nós temos que trabalhar o respeito. Aqui ninguém está falando se acredita ou não acredita nessas religiões. Nós estamos apenas estudando as curiosidades. Então, tenha como palavra-chave o respeito. Tudo bem? Peguem o seu cadernetão e abram na página 157. Em outras aulas, nós estudamos as religiões politeístas. Então, agora é o momento de estudar as religiões monoteístas, aquelas que acreditam em apenas um único Deus. Lá no Oriente Médio foi onde surgiram as 3 religiões monoteístas. E são elas que nós vamos ver quais são essas características, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então, vamos lá. Falando em judaísmo, com cerca de 4.000 anos, o judaísmo é a religião monoteísta mais antiga da história. O livro sagrado para eles é o Torá, e fora revelado pelo próprio Deus. E as sinagogas são os lugares onde os judeus se reúnem para orações e estudos. A prática religiosa se desenvolveu na civilização hebraica. Lá na Mesopotâmia nós já estudamos isso. A princípio, os hebreus eram um pequeno grupo de pastores nômades, divididos em tribos, que recebia mais tarde a denominação de judeu. Conduzidos pelo patriarca Abraão, os hebreus mostraram a cidade de Ur, na Mesopotâmia, que hoje é o Iraque, à procura de água e melhores pastagens. Então, vocês podem ver aqui, é o principal livro deles, o Torá, não é o livro religioso. Agora, na página 158, vocês vão ver um mapa. Olha este mapa, está representado aqui. Vocês estão vendo este mapa? Então, nessa região, os hebreus tornaram-se agricultores, mas, diferentemente dos egípcios, não tinham um grande rio do qual pudessem aproveitar as águas para o plantio. As chuvas eram muito raras e o rio Jordão já não era suficiente para mantê-los. Os hebreus partiram para o Egito, porque em suas terras houve um longo período de seca e lá foram escravizados por 400 anos pelos faraós. Segundo a Bíblia, o profeta Moisés liderou o seu povo por volta de uma terra prometida durante 40 anos. Muito tempo, não é? Mas ele estava seguindo a ordem de Deus. Moisés estendeu a mão sobre o Mar Vermelho e então, milagrosamente, as águas se dividiram em 2 partes para que ele pudesse atravessá-la com os hebreus. E aí ele conseguiu passar, conforme mostra essa imagem aqui, ele abrindo as mãos, o mar se dividindo para que ele pudesse atravessar. Após a morte de Moisés, coube ao seu sucessor, que era Josué, conduzir os hebreus no destino esperado. Mesmo apoderando-se de uma parte da Palestina, eles foram dominados por outros povos. Depois de enfrentarem os romanos, dispersaram-se pelo mundo, mas permaneceram fiéis aos seus hábitos e tradições. Existem alguns filmes que retratam essa história. Um desses filmes é um filme religioso que fala sobre os 10 mandamentos. E lá vocês vão ver diversas partes dessa história. Agora, fiquem com um resuminho sobre o que é o judaísmo. Fundada
Criado no Oriente Médio por Moisés há cerca de 3.500 anos, o judaísmo é uma das religiões mais antigas da humanidade. A relação dos judeus com seu Deus único, Criador do universo, é a de aliança. Em troca de tudo que ele já fez, os judeus vivem de acordo com as leis divinas e unem a religião a muitos aspectos de suas vidas. Isso faz com que se sintam o povo escolhido para dar um exemplo de religiosidade e ética aos demais. O judaísmo faz parte do ambiente familiar, tem um forte apelo comunitário e é globalizado. Isso significa que judeus espalhados pelo mundo enxergam uma ligação entre si e se ajudam do jeito que podem. As rezas são feitas em casa, de manhã, à tarde e à noite com o Sidur, o livro de orações, ou em sinagogas. Seus líderes espirituais são conhecidos como rabinos. O judaísmo conta com muitos textos e livros religiosos. O mais importante deles é o Torá, a primeira parte da Bíblia judaica. O Talmud, que fala das leis dadas oralmente e comentários posteriores, também é considerado muito importante. O calendário religioso judeu celebra 12 datas, sendo as mais importantes o Pesach, a Páscoa, o Yom Kippur e o Rosh Hashanah. Existem mais de 13 milhões de judeus no mundo e suas maiores concentrações se encontram nos Estados Unidos e Israel. Vocês viram que legal? Então esse era o judaísmo, uma religião monoteísta, que tinha como livro sagrado o Torá e como representante, então vocês viram aí quem era. Agora nós vamos falar sobre o cristianismo. A origem do cristianismo está na crença dos cristãos na vinda de um Messias prometido por Deus para salvar a humanidade. Assim, segundo a visão cristã, esse Messias foi Jesus Cristo, que nasceu em Belém e durante a sua vida pregou a igualdade entre os homens, os direitos iguais para todos. Nessa época, a Palestina estava sob o domínio romano. E como seguidores de Jesus Cristo não prestavam culto a esses governantes e não aceitavam as diversas religiões, as diversas divindades das religiões, né? Os diversos deuses, porque eles eram politeístas, eles foram duramente perseguidos e muitos foram mortos. Jesus Cristo foi considerado um traidor dos romanos e então ele foi condenado à morte. O cristianismo é a religião que mais possui seguidores no mundo atualmente. O livro sagrado para eles é a Bíblia. E os outros cultos e orações são realizadas dentro das igrejas. A gente pode ver aí na história do Brasil que a religião católica é muito presente. Por isso que se fala dessa grande quantidade de pessoas que são adeptas do cristianismo. Vamos então para o Você Está Aí. Durante o vídeo, eu falei sobre duas religiões, certo? Em uma delas, após uma apresentação que vocês viram, eu falei qual era o livro sagrado e quem era o representante, eu não falei. Eu quero que vocês escrevam aí qual era o livro sagrado dessa religião e quem era o representante. E já aproveitando, falem da outra também. Quero ver se vocês prestaram atenção nessas diferenças, ok?